palavra de Deus diz aqui na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Marcos, no capítulo número 16, no versículo número 15 até o versículo número 18, o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E esses sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão ou serão curados. Querido amigo, eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para trazer o reino de Deus, a glória do Pai. Ele veio e se manifestou em carne, ele nasceu aqui nesse mundo para manifestar a glória de Deus. E a palavra de Deus é muito clara. A Bíblia Sagrada diz, aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo pecou e peca desde o princípio. E para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então o Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo. E o que é a obra do diabo? É tudo aquilo que diz respeito ao pecado, diz respeito às coisas que são contrárias à vontade de Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de João 8, versículo 36, se o Filho, o Senhor Jesus os libertar, verdadeiramente sereis livres. E também diz em João 8, versículo 32, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dos mandamentos bíblicos é esse, que você possa realmente seguir a grande comissão. O grande mandamento de Deus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama as pessoas, você vai evangelizar realmente para que as pessoas conheçam a verdade, conheçam a Bíblia, que é a palavra de Deus, e elas conheçam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Agora, o segundo princípio dessa lei é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, que é a grande comissão. E é isso que nós vamos falar nessa fita, ensinando a você como você vai evangelizar pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência cujas principais doutrinas são a reencarnação, a consulta aos mortos, as operações espirituais, e as doutrinas do Espiritismo falam muito da caridade, e também não somente da caridade às pessoas que estão necessitadas, mas também eles querem ajudar aqueles espíritos chamados espíritos inferiores que necessitam de luz, de prece. Então o Espiritismo também trabalha na área da mediunidade e também na área das operações cirúrgicas ou mediúnicas. Então nesse bloco eu quero falar para você sobre isso daí. O Espiritismo no Brasil começa no século passado com a fundação da FEB, Federação Espírita Brasileira. E um dos primeiros presidentes da FEB, fundador da FEB, foi meu tetravô, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que era médico humanitarista, e como médico humanitarista caridoso, ele se torna o primeiro presidente da Federação Espírita. Essa doutrina, ela é uma doutrina cheia de confusões, cheia de problemas. E as pessoas que se envolvem com a doutrina espírita, elas acabam perdendo bens materiais, perdendo paz, tranquilidade. E, infelizmente, no Brasil, nesses 100 anos da formação do Espiritismo, nós nos tornamos a maior nação espírita do mundo. Nós temos, segundo pesquisas do Conselho de Pastores, nós temos aproximadamente 60% da população brasileira envolvida direta ou indiretamente com as obras do Espiritismo. Com o Espiritismo de mesa branca, chamado Espiritismo científico, com a Umbanda, o Candomblé, Quimbanda e até com magia negra. São todas as diversas formas do Espiritismo. Embora as pessoas não queiram misturar o kardecismo com a Umbanda e o Candomblé, mas na realidade tudo aquilo se manifesta como Espiritismo, através da doutrina de consulta aos mortos e doutrina também de fazer a ajuda ao próximo, operações mediúnicas, operações cirúrgicas. Então existem 60% ou 96 milhões de pessoas envolvidas, direto ou indiretamente, com as obras do Espiritismo. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aliás, Allan Kardec, um francês chamado do professor Rivail, o nome dele Polité, Léon Denisard Rivail, esse homem, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele chamado, seu codinome de Allan Kardec. Então ele diz aqui, na página 30 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina cristã e do Espiritismo, ele considera o Espiritismo como cristão também, os precursores Sócrates e Platão. Então eu vou ler para vocês, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E vou mostrar 3 fatos dentro do Evangelho de Kardec que comprovam 3 coisas. A primeira delas, que a doutrina espírita ela é satânica e luciférica. O segundo fato é o seguinte, diz Kardec também, além de dizer no primeiro fato que ela é satânica e luciférica, que diz também que todo espírito ao morrer vai ser levado para o Hades, ou o inferno. E a terceira coisa, Kardec diz aqui nesse Evangelho, que o espírito jamais poderá conversar com Deus, com a divindade, mas somente com os demônios. Então aqui eu vou ler para vocês. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se, lembrando-se do seu passado e sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. E diz ainda, não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos 2 princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva, da existência de outro mundo
e da qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar-se, e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, a doutrina espírita, segundo está escrito aqui, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, os anjos decaídos são os anjos que saíram do céu, foram expulsos do céu por Deus, junto com Lúcifer. Então, a doutrina espírita, ela diz aqui, Allan Kardec, o pai do espiritismo, que ela é satânica, então ela é luciférica. Também diz aqui, no capítulo 5, na página 33, após a nossa morte, o gênio daimon, ou em parênteses, demônio, veja só, após a morte, o gênio daimon, demônio, isso para quem é espírito, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúne todos que devem ser conduzidos ao Hades. Hades quer dizer inferno, para o julgamento. As almas, depois de permanecer no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. Essa é a doutrina dos anjos guardiões ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Então, como o espiritismo acredita na reencarnação, aqui ele diz que o tempo que a pessoa está na Terra, após a sua morte, o gênio daimon, o demônio, leva ela para ser julgada no Hades. Quer dizer, todo espírita vai para o Hades ou vai para o inferno. Quem diz isso é o próprio Kardec. E aqui diz no capítulo 6 também, uma coisa terrível. Os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra e são o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade, Deus, não entra jamais em comunicação direta com os homens. Aqui Kardec diz que nunca o homem vai se comunicar com Deus através do espiritismo, da doutrina espírita, mas sim somente com quem? Não entra em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília ou durante o sono. Então veja só, vigília, até no centro espírita, certo? Na vigília ou durante o sono, o homem espírita só conversa com os demônios, ele não conversa com Deus. Encerrando, aqui diz, em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, diz na palavra do Senhor: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. O que Kardec fez foi anunciar um evangelho maldito. Ele criou um evangelho maldito. A Bíblia diz que todo aquele que colocar ou tirar qualquer palavra desse livro, perderá todos os direitos que tem no céu, perderá as bênçãos do céu, será retirada da sua vida e trará maldição. Então, adulterar a palavra de Deus é um pecado gravíssimo. E o que Kardec fez? Pegou a ideia, sem ter o fundamento teológico, ele alterou essas coisas. E o apóstolo Paulo fala isso no livro de Gálatas, que aquele que mudasse, criasse um outro evangelho fosse maldito. A Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa. Os 66 livros da Bíblia, eles nos ensinam coisas profundas, coisas maravilhosas. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a pessoa tem realmente a Bíblia nas suas mãos, ela começa a ler a palavra de Deus, ou melhor, examinar a palavra de Deus, como diz o Senhor Jesus, e começa a tirar da palavra de Deus a sua essência, o poder da palavra de Deus começa a se manifestar. E o poder da palavra de Deus vem para libertar as pessoas que necessitam de libertação. Então, eu antigamente não conhecia a Bíblia. Eu fui uma pessoa que mandei queimar a Bíblia, eu queimei a Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, eu era ignorante. Então, a pessoa, quando ela não dá valor à palavra de Deus, ela só traz maldição para a sua vida. Então, o que aconteceu? As pessoas que lêem o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, é um livro totalmente sem fundamento. É um livro sem pé nem cabeça, que fala de espíritos, de reencarnações e dessas coisas. Mas a Bíblia, ela totalmente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina coisas tremendas. Agora, alguns dizem assim, que a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens. Mas homens que foram inspirados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você nunca vai encontrar um livro tão poderoso como a Bíblia. Que o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles são encaixados, eles se compõem num só livro. Toda a história da Bíblia. E uma coisa mais interessante é que a Bíblia, ela mostra o pecado dos homens que serviram a Deus, o problema dos homens. Ela mostra como Davi, que foi pecador, que errou muitas vezes. A Bíblia não esconde nada. Ela diz aquilo que é, como foi a vida das pessoas. E os outros livros esotéricos, livros espíritas, só mostram coisas de fachada, só coisas boas. O próprio Evangelho de Kardec não fala que Kardec faliu, que ele teve uma empresa, que não deu certo a vida dele. Agora, o cristianismo e a Bíblia mostra que nós somos pecadores, somos falhos e somos salvos pela graça de Deus. Então, eu quero deixar bem claro isso, que o Evangelho de Kardec é um evangelho maldito. Ele traz maldição para as pessoas. Trouxe maldição para a minha família, que foi quebrada 100 anos depois de que iniciamos o processo desse espiritismo no país, aqui no Brasil. Então, o Evangelho de Kardec é um livro que não tem doutrina bíblica, doutrina inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ele traz doutrina errada. A reencarnação é uma das doutrinas principais do espiritismo. E ela é uma doutrina blasfema, porque ela fala de coisas. Por exemplo, a crença da reencarnação traz a ideia de outros mundos habitados. Mundos onde as pessoas e os seres vão habitar. E ela também vão passar por esses locais, por esses mundos habitados. No livro de Ramatiz, que falava da existência do planeta Marte, depois da sonda do homem chega em Marte e não achou ninguém lá. Então, quer dizer, já é uma prova científica que a reencarnação ela já está totalmente errada. As pessoas que creem na reencarnação e são espíritas, não se requer o abandono de qualquer religião. Então, caso a pessoa esteja errada nessa vida, ela não
precisa se preocupar. Ela pode acertar na outra vida. Ela está errada, na outra vida ela acerta. Todos terão muitas oportunidades. É uma doutrina que não requer abandono de religião e nem abandonar a vida errada e a vida pecaminosa. No entanto, lemos em Provérbios 14, 12, há caminho que ao homem parece direito. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo que dá em caminhos e de morte. Há caminhos que dão em morte. Há homens que pensam que estão certos, mas acabam em morte. Então, eu vou ler para vocês também Provérbios 12, no capítulo 12 de Provérbios, o versículo número 15, que diz assim, na palavra do Senhor. 12, versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então a Bíblia diz isso. E também, aqui no capítulo 16 de Provérbios, versículo 25, diz assim, que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Muitas vezes a pessoa acha que está correta, que está tudo certo, mas aquilo conduz à morte dela. Então, primeira coisa, a reencarnação não requer abandono de qualquer religião. Segunda coisa, a reencarnação nega a existência do mal. O mal não existe. Aqui diz, não existe o pecado, apenas erro. No entanto, a Bíblia é clara em afirmar que por só um homem entrou o pecado no mundo. Por Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então vamos ler aqui em Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 12, diz assim, na Bíblia, na palavra de Deus, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós vamos ler também, Romanos 3, 23, diz assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia também diz isso, e a Bíblia diz mais ainda em Romanos 6, 23, diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, a reencarnação nega a existência do mal. A terceira coisa que nega a reencarnação, ela não admite penas eternas, ela não admite. Então também ela não admite dentro da doutrina do Espírito o inferno. A salvação será alcançada por todos no final. É uma visão do Espiritismo, que todos alcançarão e serão espíritos iluminados. Não existe o diabo, nem inferno, nem céu. Mas a Bíblia deixa bem claro que se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 20, versículo 15. A quarta coisa da reencarnação que nós temos que analisar é que ela anula a graça. Cada um paga a sua dívida na exata proporção do débito. Tudo se baseia na justiça própria. Entretanto, Deus nos vê de maneira bem diferente. E nós lemos em Isaías 64, versículo 6, que todos nós somos o imundo. E todas a nossa injustiça como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como os ventos que arrebatam. Essa é a quarta coisa da reencarnação. A quinta coisa, não há redenção. Ninguém nos substitui. A cruz é colocada de lado. Não há reencarnação, na reencarnação não há lugar para o perdão. Tudo se paga. Mas Deus nos diz em sua palavra que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está escrito em João 3,16. E também, aqui, esse Filho perfeito não conheceu o pecado e foi feito pecado em nosso lugar. 2 Coríntios 5,21. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. A reencarnação nega o amor de Deus. Agora, se nós vemos em Romanos 5, versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. O melhor texto da Escritura sobre o assunto de reencarnação, eu vou dizer para você, é em Hebreus 9, 27. E nós vamos ler agora em Hebreus 9, 27, que diz, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E também, assim, também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Em Jó 7, versículo 9, também diz que assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desceu à sepultura jamais tornará a subir. Mas há um texto aqui também das Escrituras, tremendo, que nós vamos ler agora, em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, aqui diz, no capítulo de número 9, no versículo de número 6 e 7, uma coisa tremenda na palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não tem jamais recompensa, e a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Ela já está no esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. E não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versículo 10 também diz assim, tudo o que tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Pois na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, e nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. E também diz no livro de Eclesiastes, Salomão nos ensina, no capítulo 12, versículo número 7, que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então as pessoas falam, as pessoas espíritas dizem, né, sobre a reencarnação, que existe a reencarnação, mas na verdade a reencarnação é uma grande coisa errada e ensinada dentro do espiritismo, que não tem fundamento nem bíblico
e nem doutrinariamente mesmo. Uma coisa que eu coloco para você é o seguinte: Adão era a reencarnação de quem? Para você pensar. Quem que Adão era a reencarnação? De quem? Não era a reencarnação de ninguém. Agora veja bem, se existisse realmente reencarnação, o planeta Terra aumenta tantas pessoas, da onde viriam, então, tantas almas, né, para reencarnar, se elas eram o mesmo número, e o planeta só foi crescendo, crescendo, da onde aumentou tantas pessoas assim, para reencarnar em tantos corpos de pessoas que estão nascendo. Então, a reencarnação, ela também fala, lá nos centros espíritas é falado, que a pessoa chega ali, quando ela é pessoa famosa, e ela já consegue ser identificada como uma pessoa famosa, é dito assim: você é a reencarnação de uma pessoa famosa, tipo Napoleão Bonaparte. Se é uma moça, você é uma reencarnação da Joana d'Arc. Você morou na França, você morou na Europa. Nunca ninguém é uma reencarnação do índio que morou nos Estados Unidos há 500 anos atrás. Então, isso é uma coisa para se pensar, na reencarnação. E outra coisa eu quero te dizer, isso para você analisar bem. Você não é reencarnação de ninguém. Você pode ensinar isso para as pessoas, viu? Fale para ela: você vive essa vida, Hebreus 9, 27, e aos homens só se dará uma vez a morte, vindo depois disso o juízo. Então a reencarnação é uma doutrina blasfema lá do Espiritismo. Uma das colocações que os espíritas sempre fazem é sobre se João Batista realmente era a reencarnação de Elias. Os espíritas afirmam que João Batista era a reencarnação de Elias. Agora vamos ver o que a Bíblia nos mostra sobre esse assunto. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 2, versículo 15, que, vendo os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Mas acontece que no versículo 11 também diz: indo quem? Elias e Eliseu juntos. Eles andando e falando, de repente, um carro de fogo e cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, o que tinha pedido Eliseu para Elias? Ele disse: eu quero, Senhor, a porção dobrada do teu espírito. Eliseu falava de unção. Agora veja bem, aqui, quando nós falamos em Lucas, capítulo 1, versículo 17, de João Batista, diz assim: irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista dizia e disse que ele era aquele que veio a endireitar as veredas do Senhor. Então, aqui na palavra de Deus, mostra que a unção de Elias estava sobre João Batista. Então o que acontece? A palavra de Deus também nos mostra, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 9, que Herodes manda matar João Batista. E diz aqui: disse Herodes: a João mandei degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E aqui diz também no versículo 30, na transfiguração, cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a fim de orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. E estava falando com ele 2 homens, Moisés e Elias. Agora veja bem, Moisés e Elias estavam junto com Jesus na transfiguração. Se João Batista fosse a reencarnação de Elias, certamente teríamos, está escrito na palavra de Deus que se houvesse realmente a reencarnação, que não há, mas João Batista, para ser a reencarnação de Elias, ele teria que Elias ter morrido. E Elias não morreu. Elias foi arrebatado, foi trasladado aos céus, segundo nós acabamos de ler agora nas Escrituras. Então isso é uma mentira, que João Batista fosse ou tenha sido a reencarnação de Elias. E outra coisa também que é uma grande mentira, falado no Espiritismo, é que Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é a terceira revelação, e ele se diz como substituto do Espírito Santo. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em João 14,16, o Senhor Jesus diz: permanece para sempre, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quer dizer, o Espírito Santo permanece para sempre com todo aquele que serve a Jesus e abre o seu coração a Ele. João 14,26, lembra as palavras de Cristo. Você sempre se lembra das palavras de Cristo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará de todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Outra coisa, o Espírito Santo testifica a respeito e acerca de Cristo. João 15,26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16, versículo 7 e 8. Convence o mundo do pecado. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, o Consolador, guia-nos em toda a verdade. João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Kardec e o Espiritismo querem se tornar a terceira revelação
e substituir o Espírito Santo de Deus. Mas isso é impossível, é uma pretensão doutrinária totalmente errada, satânica inclusive. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, mas não o Espiritismo de Allan Kardec. Isso foi uma confusão, uma tremenda confusão criada dentro do Espiritismo. Aliás, o Espiritismo é feito de confusões, e essa é mais uma confusão que nós estamos agora mostrando como é que a Bíblia esclarece todas essas coisas. Que aquele que vem para mostrar todo o pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo de Deus, o Consolador. Vamos falar agora sobre operações espirituais e consulta aos mortos. A Bíblia diz aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 19, no versículo de número 28, uma coisa tremenda na palavra de Deus. Diz assim: pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Então, operações espirituais. Pelos mortos não fareis incisões. Incisões é corte, né? Então, operação mediúnica, operação espiritual. Pelos mortos não fareis incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, a Bíblia diz que esse fato de realizar operações espirituais nos centros espíritas, ele é abominação a Deus. Deus abomina isso daí. Fala que isso aí é contaminação, é uma prostituição. E Deus não gosta dessas coisas. E, a bem da verdade, essas operações levam as pessoas muitas vezes a ficar paralíticos, deformados. E muitas vezes a pessoa chega ali crendo que vai acontecer isso e no fim não acontece nada, porque Deus colocou a medicina para operar as pessoas e também Deus tem a cura divina. Deus opera sinais e maravilhas e cura e pode curar as pessoas. Então tem a medicina para poder curar, cuidar e curar as pessoas também, e tem o poder de Deus para curar. Então esse negócio de operação espiritual é contrário à palavra de Deus. Mas aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo também de número 18, agora eu vou falar para vocês sobre esse assunto que é a consulta aos mortos. Deuteronômio 18, no versículo número 10, diz assim: não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro, e nem encantador e nem necromante, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Olha o que a Bíblia diz sobre isso daí. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. Por causa dessas abominações, o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti. E diz mais: perfeito serás diante do Senhor teu Deus. Mas aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8, no versículo 19, diz: quando vos disserem, consultai os médiuns, que são chamados de feiticeiros ou espíritos, os médiuns. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que chilreiam e murmuram entre os dentes, não é assim que faz o médium e o feiticeiro? Respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. E diz mais: passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. É assim que ficam as pessoas que vivem dentro do espiritismo. Muitos delas vivem famintos, vivem oprimidos. E será que, tendo fome, enfurecendo, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Quantos espíritas no desespero acabam até reclamando de Deus? Mas aqui diz: a favor dos vivos se consultarão os mortos. E diz mais: quando vos disserem, consultai os médicos e feiticeiros que chilreiam e murmuram entre os dentes, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Então nós temos que consultar a Deus, porque Deus é poderoso. Então as operações espirituais são proibições bíblicas. Deus proíbe essas coisas. As marcas, está lá em Levítico. E também aqui diz que consultar os mortos é proibição bíblica e traz maldição também à vida das pessoas. Escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo número 8, versículo 19, versículo 20, 21 e 22. Então olharão para a terra e verão somente angústia e escuridão e sombras da ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Mas esse versículo prova essas coisas, que o espiritismo é abominação a Deus. Um dos grandes pilares do espiritismo é a caridade. Se fala muito que para ser salvo, ou melhor, não salvo, mas para se alcançar uma grande espiritualidade, você tem que fazer caridade, muita caridade. Então as pessoas fazem muita caridade, não se arrependem dos seus pecados, e com dinheiro você pode alcançar uma grande espiritualidade, pode evoluir. E os espíritos fazem muita caridade. Então nós vamos ler aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. A salvação que vem pela graça. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E diz mais: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Então, salvação vem pela graça. E diz mais, no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, que agora,
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós não somos salvos ou não melhoramos por causa da caridade. A Bíblia também diz que a fé sem as obras é morta. Mas olha por que Deus opera a sua bênção e opera em cima daquele que os teme. Aí diz aqui no versículo 8: pois é pela graça que sois salvos, não por caridade, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você pode explicar para essas pessoas, se ela continua pensando ainda que é pela caridade e pela bondade, diz no versículo 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Não das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer que aquele que tivesse mais dinheiro se gloriaria mais. Não, eu tenho mais dinheiro, eu posso fazer mais caridade, então eu vou ter o maior privilégio. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a caridade, ela não dá privilégio para ninguém. Ela é realmente uma necessidade. Temos que ser bondosos e caridosos. Mas caridade não leva ninguém à salvação ou a reconhecimento algum. E também eu quero falar sobre aqui um tema que é o arrependimento de Kardec. Então eu vou ler para vocês um texto que saiu, está escrito aqui num dos jornais, mas foi relatado sobre Daniel Home, espírita inglês, médio admirado por todas as nações do mundo, chamado pelo tão famoso espírita Conan Doyle, o maior missionário do espiritismo. Então, no seu livro, Luzes e Trevas do Espiritismo, na página 224, olha só o que Daniel Home fala nesse livro. Que Allan Kardec, na hora da sua morte, retratou-se dizendo: arrependo-me de ter escrito, ensinado e escrito a doutrina espírita. Então, diz nesse livro também que no mesmo momento estavam ali presentes o Conde Dunhaven e Daniel Home, ambos espíritas de um grande nome e renome. Então, Kardec, por que você pode pensar que Kardec tenha retratado-se na hora da morte e pedido perdão e arrependidos? Porque ele tinha um amigo dele, Pestalozzi, que era cristão. Pestalozzi servia a Deus. Então, eu creio que um dos ensinamentos para evangelizar as pessoas espíritas é esse, que também o próprio Kardec se arrependeu na hora da morte de ter ensinado, antes da sua morte, ter ensinado a doutrina espírita. Por quê? Ele era amigo de um homem que era cristão, que certamente pregou muito a palavra de Deus a ele, e falou muito do Evangelho de Cristo, e falou do pecado, da morte, e falou também do arrependimento. Então o próprio Kardec, segundo um grande espírita chamado Daniel Home, considerado pelo tão famoso Conan Doyle o maior missionário do espiritismo, esse homem se arrepende na hora da sua morte de ter escrito o espiritismo. Diante de tudo que você ouviu e viu nesse vídeo, eu quero te dizer que o amor de Cristo, ele alcança todas as pessoas. Ele alcança com poder, porque Cristo veio para transformar a vida das pessoas. Ele não veio somente para salvar, mas ele veio para transformar a vida das pessoas. Ele veio para libertar os cativos, e diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, as pessoas que estão dentro do Espiritismo realmente precisam de Jesus, o Jesus verdadeiro, o Jesus que está na Bíblia, o Jesus que pode realmente mudar a vida das pessoas. Se você quer alcançar um espírita para Jesus, eu quero te dizer nesse momento: você ore por ele, jejue por ele, porque as pessoas espíritas são pessoas boas, são pessoas que prezam as coisas boas, mas estão enganadas pela obra maligna que é o espiritismo, nas suas diversas formas. Ore por eles, jejue por eles e clame a Deus pela vida deles. E Deus fará grandes coisas através da tua oração, do poder da tua oração. O Espírito Santo estará ouvindo a tua oração e o Espírito Santo vai tocar nessas pessoas. Peça as palavras de sabedoria verdadeira de Deus para realmente evangelizar essas pessoas. E também procure ouvi-las. Não chegue somente pregando e falando, mas procure ouvi-las primeiro, veja quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades, se ela tem algum problema de saúde, ore por elas. Não queira implantar uma religião, uma religiosidade na sua mente e no seu coração, mas ore por elas, busque realmente uma proximidade, um conforto e uma paz junto com essas pessoas e possa realmente ganhá-las pelo amor, porque o amor é um grande dom que Deus dá a todo aquele que o busca. Eu também queria dizer a você que assistiu esse vídeo, que está me ouvindo agora, que realmente Deus ama tanto a vida dessas pessoas que colocou você no caminho delas. Se você tem parentes espíritas e pessoas que estão envolvidas com essas coisas, alguns amigos, você é a pessoa que vai realmente ser usada por Deus para que ela possa se libertar dessa obra maligna. E se você quer uma oração agora, eu vou fazer 2 orações agora nesse momento. Uma oração para você que já é uma pessoa liberta, um evangélico, e vou fazer uma oração para você que pode também estar assistindo esse vídeo e você é espírita, para que você possa abrir o seu coração para Jesus e ter uma nova vida como eu tive e toda a minha família. Eu gostaria agora que você fechasse os teus olhos aí e eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, abençoa todos os cristãos, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão agora ouvindo e ouviram esta mensagem, Senhor. Que eles possam ser ricamente abençoados e sejam evangelistas, Senhor, ganhadores de alma para o teu reino, Pai. Que sejam pessoas cheias do teu poder, Senhor, da tua unção, Pai. E aonde eles falarem a tua palavra diz que ela não volta vazia, Senhor, não vai voltar vazia, Senhor. E ajuda esses irmãos, Senhor. Derrama o teu poder sobre eles. Eu te peço também, Senhor, que essas pessoas que ainda não te conhecem, que são espíritos, que você possa agora repetir essa oração.
Diga assim, aí onde você está, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu agora abro meu coração ao Senhor Jesus Cristo e eu renuncio a toda a obra do Espiritismo, de todos os níveis, em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue precioso pela minha vida. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor agora é o meu único e suficiente Salvador. Entra no meu coração, habita nele, faz morada e envia o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para me mostrar todo o pecado, toda a justiça e todo o juízo. Senhor Jesus, agora te peço, escreve meu nome no teu livro da vida. Amém.